Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast. Prazer enorme receber vocês aqui nesse vídeo. Se é a primeira vez que você aparece por aqui, vamos lá, pessoal, vamos dar uma forcinha para que o nosso canal possa crescer cada dia mais. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e para ficar por dentro de todas as novidades, não esqueça também de ativar o sininho. Antes de apresentarmos o nosso convidado do dia, eu quero aí fazer um agradecimento especial a todos os nossos parceiros e apoiadores, pois é graças a eles que o nosso projeto chega até vocês. Então aí um muito obrigado ao Colégio Marista Varginha, Edegenes Boutique, Central Joias e Relógios, Maioline Supermercados, Mercês Climatização, G3 Serviços Empresariais, Encontro da Felicidade e CL Áudio e Eventos. Valeu aí, o meu muito obrigado a cada um dos nossos apoiadores. E agora vamos assistir aí o bate-papo com o nosso convidado do dia. Roda a vinheta. Estamos recebendo aqui hoje o padre Heitor Aparecido Rafael, que é pároco da paróquia do Divino Espírito Santo, aqui de Varginha. Bem-vindo, padre Rafael. Muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Muito obrigado pelo convite. É bom estar aqui com vocês também, a gente poder partilhar um pouco da nossa caminhada, da nossa vida. Com certeza. Já são quantos anos de Varginha, padre? Na verdade, se for somar tudo, faz 10 anos de Varginha. Puxa, uma década. 10 anos, é verdade. O senhor esteve aqui há um tempo atrás? Que ano foi? Quando eu me ordenei, eu estava trabalhando como diácono lá no noroeste do Paraná, em Rondon, e ordenando eu vim para Varginha. Aqui eu fiquei 3 anos, Sim. de 95 a 97. Como vigário. Isso, como vigário paroquial. Ainda a comunidade, a paróquia Nossa Senhora de Fátima era a comunidade da matriz. Depois eu fui enviado para ser diretor do seminário Deonista em Lavras. Sim. E lá fiquei 2 triênios, para depois retornar a Varginha. O senhor retornou em 2014? 2014, como vigário. E em 2016 assumi o paroquiato. Olha só, então já são 6 anos de pároco. Isso. Para 7 quase, que já é Estou 2022. do 7º ano já, né? 7º ano. Que avaliação que o senhor faz desse tempo aqui na nossa cidade? Primeiro, foi interessante que, estando no Paraná, eu gostaria de ter ficado lá. E teve até uma certa resistência. Mas quando eu vim para minha terra, Minas Gerais, cidade vizinha da minha, Lavras, eu fui muito, mas muito bem acolhido aqui. E na época, a paróquia é muito dinâmica, eu interagi muito com as atividades pastorais, com a cidade como um todo, então me senti muito bem. Lembro que quando, pela segunda vez, tinha a oportunidade de voltar para Varginha, o meu superior perguntou, e Varginha, que tal? Porque na época eu fazia parte do conselho da congregação. Eu falei, se for para Varginha, eu volto a pé, padre. Que ótimo. Porque eu me sinto muito bem aqui, muito bem. Que legal, que bom que o pessoal acolheu o senhor. E vamos conversar um pouquinho aí da sua história, para quem está assistindo poder conhecer. Então eu queria voltar um pouquinho no túnel do tempo, na sua linha do tempo. Lembranças que o senhor tenha da infância, da adolescência, coisas que ajudaram na construção, né, do padre Rafael que nós conhecemos hoje. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí da sua história, alguma passagem que o senhor acha interessante, algumas coisas que vão vindo aí na mente para o senhor compartilhar com quem está assistindo. Ok. Mateus, eu venho de uma família religiosa. Eu sou o caçula de 9 irmãos. Puxa. Dos 9, somos hoje em 7 irmãos vivos. Então, desde pequeno, teve muita influência da minha mãe na educação religiosa,
no acompanhamento e, de certa forma, até uma certa exigência que nós participássemos da vida da igreja. Sim. Então, o que eu lembro da minha infância é que ela sempre estava presente na nossa caminhada religiosa, ela nos levava para a igreja e, quando não levava mais, era orientação. Vocês vão à missa. Eu lembro que, ainda na adolescência, tinha-se o costume em Lavras, como em muitas cidades, tinha-se esse costume de ir para a praça, para o jardim, no domingo à noite. A gente ia... Dá uma voltinha, né? Dá uma voltinha. A gente ia primeiro para a missa e depois ia para o jardim, para a praça. Mas tinha que passar na igreja, tinha que participar da Santa Missa. Que legal. Assim foi a minha vida desde pequeno, né? Mas algo que marcou muito justamente foi isso. A presença da minha mãe na minha formação religiosa. Né? Esse aí foi o seu primeiro contato, vamos dizer, com espiritualidade, digamos assim. Sim. Uma espiritualidade bem simples, onde ela nos mostrava a importância que tinha a participação na igreja. E uma curiosidade que talvez muitos de nós tenhamos é como que o senhor se descobriu, né, como vocacionado, para depois buscar aí o seminário e chegar a sacerdote. Interessante, Mateus, que comigo não foi diferente. Logo depois do sacramento da Eucaristia e quando veio a adolescência, a tendência foi esfriando um pouco isso. Participava, mas muito pouco. Eu lembro que foi marcante porque num sábado de carnaval, eu descendo para o carnaval, um amigo meu, em frente à Igreja Matriz em Lavras, Paróquia Santana, ele me chamou para participar do grupo. E aquilo foi algo muito inusitado, mas não sei o que aconteceu, eu fui. Estava indo para o carnaval e resolvi ir para essa reunião. Olha só. E nessa reunião, algo que me chamou muita atenção, que todos podiam falar do texto do Evangelho, daquilo que Jesus ensinava. E ouvindo aquilo, eu entusiasmei. E depois, evidentemente, vieram os trabalhos pastorais, os trabalhos sociais. Esse grupo do qual eu participava, eles trabalhavam muito com a periferia da cidade. E assim que eu fui voltando e se firmando mesmo na caminhada de igreja, né? Até então participava de missa. Depois eu comecei a interagir mais com a igreja. Um movimento que me ajudou muito foi o Emaús. Olha. Quando eu fiz o Emaús da Diocese de São João del Rei, em Tumirim. E a partir dali começou a surgir a possibilidade de fazer uma caminhada diferente. Bacana, que coisa boa. Padre, as pessoas que assistem podcast gostam de histórias. Sim. Então eu queria que o senhor compartilhasse com a gente alguma história. Pode ser do seu tempo de seminário, pode ser do seu tempo de sacerdote, alguma coisa que tenha acontecido. Pode ser algo, que te marcou no sentido de espiritualidade, mas pode ser algo engraçado também, ou pode ser algo que quem está assistindo possa achar interessante. Não sei. Te deixo à vontade nas suas memórias. Algo que me marcou muito no início da minha caminhada com a igreja, e eu acredito que é algo que hoje meio que pauta a minha vida. O cuidado com as pessoas, principalmente as pessoas simples, pessoas necessitadas. Então, nesses trabalhos que nós fazíamos, né, nesse bairro periférico em Lavras, nós começamos a ajudar a construir uma casa. Olha. E eu estava muito entusiasmado. Eu ia atrás... Tipo, a mão na massa mesmo, Sim. Tijolo, cimento. Correr atrás de doações, de falar do projeto, para comprar o material da casa. Só que eu tive uma decepção nessa época. Por isso que me marcou muito essa história. Porque depois que nós começamos... o responsável pelo grupo, ele desanimou e voltou atrás. Aí nós que queríamos mesmo
aquela atividade, aquela ação social. Nós continuamos atrás até levantar os 2 cômodos com o banheiro da senhora. E isso me chamou muita atenção porque foi alguém que para mim era referência. E eu pensava assim, e vinha em mente o Evangelho, né? Nós não podemos começar um projeto sem antes sentar, pensar, calcular bem. E eu pensava que aquilo era muito natural, né? E daqui a pouco, no meio do caminho, desistiu. Mas nós, mesmo não tendo a liderança que se tinha, nós continuamos correndo atrás até levantar a casa para essa família pobre. Isso me marcou demais e marca até hoje. Conseguir ver o ser religioso, a dimensão religiosa, a partir do outro que precisa, da necessidade do outro. Que legal, padre. Isso marcou e marca a minha vida até hoje. Bacana. Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. A Mercês Climatização é especialista em ar-condicionado para conforto. Cuidamos da escolha do ar-condicionado ideal para o seu ambiente, sempre com as melhores marcas do mercado. Realizamos a instalação do equipamento e as manutenções corretiva e preventiva. Siga no Instagram, @Mercês Climatização. Entre em contato pelos telefones 35 984 18 14 23, WhatsApp, ou pelo 35 3221 4791. Mercês Climatização. Sinta o clima. No Colégio Marista Varginha, priorizamos a educação integral dos nossos estudantes ao evidenciarmos virtudes como o protagonismo, a presença, o espírito de família e o respeito às diferenças, além de formação humana voltada ao desenvolvimento do potencial dos estudantes. Da educação infantil ao ensino médio, consolidamos a missão de Champanhar em perspectiva educacional, evangelizadora, acolhedora e solidária. Conheça mais dessa proposta em marista.edu.br/Varginha. Entre em contato pelo telefone 35 2105 6300. Siga no Instagram, @MaristaVarginha. Padre Rafael, vamos falar dos primeiros desafios então, depois, né, do senhor se tornar padre. Já tem quanto tempo já? 17 anos. 17 anos. Conte aí pra gente um pouquinho da sua trajetória. O senhor comentou que esteve 2 triênios no seminário em Lavras e depois aqui em Varginha. O que o senhor tem para nos contar aí desses períodos? Ok. A minha formação, ela se divide no sul do Brasil, Rio Negrinho, Jaraguá, Brusque, e no sudeste, São Paulo, Vale do Paraíba, Taubaté. E quando eu vim para Varginha, eu vim porque eu queria fazer uma experiência de paróquia. Porque desde o período que estava no seminário, eu já tinha recebido o convite para fazer um mestrado, um doutorado na área de História da Igreja ou Teologia Sistemática. Mas não, eu queria fazer uma experiência com o povo. Por isso que para mim foi marcante vir para cá, porque além de ser muito bem acolhido aqui, a cidade de Varginha é uma cidade que tem uma exigência diante dessa situação. Sim. E isso sempre me chamou a atenção. As pessoas querem religiosos, padres comprometidos, que de fato possa, com clareza, com discernimento, falar da proposta do reino, falar da proposta do evangelho. E aqui o campo de trabalho era muito grande. Sim. Tanto é que quando saí daqui para ser diretor de seminário, eu não queria ficar aqui. Imagine, sair de uma estrutura que eu tinha aqui, tantos trabalhos para ser diretor de um seminário que se limitava a 30, 35 jovens. Sim. E exigiu muito de mim essa questão, porque eu sempre gostei de estar junto do povo de Deus. E o povo de Deus é com todos os rostos. Sim. Não existe nenhum tipo de eu gosto só desse tipo. Não, todas as pessoas que procuram e têm a possibilidade de fazer o encontro com Deus através da igreja, eu estou ali para ajudar, para orientar e para caminhar junto. Quantos paroquianos o senhor tem? O senhor tem ideia? A Paróquia do Divino é muito grande, muito extensa, né?
Mateus, falar da paróquia do Divino é complicado, porque eu sempre faço essa referência, talvez a nossa população geográfica, nós não teríamos população suficiente para ocupar tantas celebrações que nós temos ao longo da semana. É mesmo, hein? Porque vai além do nosso espaço geográfico. Gente da cidade toda vai lá. Né? Nós acolhemos a cidade e região. Existem pessoas de fora que vêm devido aos horários. Sim. E de repente, por gostar também de estar ali na igreja, vem participar conosco. Hoje eu não posso precisar quanto seria, se seria 15, 20 mil Sim. Paroquianos. Mas eu posso dizer que nós atendemos muitas pessoas no final de semana. Só na Igreja Matriz do Divino, nós temos 7 celebrações no domingo. Em uma média de... A igreja cheia, uma média de 1.000 pessoas. Por celebração. Isso. É. Bastante gente, hein? Muito, muito. Padre, assim, vamos dizer assim, o mundo mudou um pouco pós-pandemia, né? Passamos por um tempo de provação e agora estamos aí nessa abertura. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, desse tempo de pandemia, de como o senhor encara que ficou a fé das pessoas, né? Algumas pessoas aumentaram a sua fé, outras pessoas diminuíram a sua fé. Eu queria que o senhor, como sacerdote, falasse um pouquinho disso, visto que o senhor tem bastante propriedade para. Então, Mateus, desde o início, primeiro eu vou dizer que assustei por viver esse tempo, de repente ter que parar com tudo, de uma hora para outra. E lá na Matriz, nós temos lá o sino, e quando entrou com a pandemia, eu não tirei o sino. Então, nos horários das missas, o sino continuava batendo, e a tristeza era ver a Avenida Rio Branco sem nenhuma viva alma. Isso daí marcou bastante. Nos 2 primeiros meses, principalmente. Com certeza. Estava tudo fechado. Com certeza. Claro que, em princípio, houve, sim, uma dificuldade para nós que estávamos à frente da igreja, porque muitos tinham medo, mas muitos achavam que nós deveríamos continuar as atividades. Aquilo que já comentei em outro momento, como que foi difícil para a gente se adaptar em aquilo que a gente fazia muito naturalmente no dia a dia, celebrações, atendimentos, a gente tem que fazer isso virtualmente. Sim. Tínhamos, com certeza, disposição, vontade, um pouco de conhecimento, mas faltavam muitos recursos de material e de conhecimento técnicos. Então, Sim. No início, talvez para nós, como igreja, a dificuldade justamente foi esta. Como que nós vamos continuar anunciando o Evangelho, celebrando a Santa Missa, que é muito importante, é o coração, o fundamento da igreja, está na Eucaristia. E depois, uma situação assim, eu sempre comentava que a pandemia, ela trouxe algo muito ruim, porque nos afastou das pessoas que nós amamos, nos afastou da possibilidade de criar novos laços, dificuldade e distância de tantas pessoas e de tantas situações. Nós começamos a ter medo do outro. É verdade. De se aproximar da pessoa, de tocar na mão, de abraçar algo que era tão simples, tão fazer do nosso cotidiano natural, daqui a pouco nós não fizemos mais. Mas, ao mesmo tempo, quando eu fazia uma leitura do pós-pandemia, como seria, eu já previa que voltaríamos, do ponto de vista de espiritualidade religiosa, mais fortes. Porque a pandemia, acredito que aonde tantas e tantas vidas foram ceifadas, humanizou muitos corações. Muitas pessoas começaram a novamente dar valor àquilo que já tinha perdido, já tinha deixado de lado. A superficialidade da nossa vivência, ela se tornou algo mais próximo,
mas a vontade, o desejo de novamente se encontrar, o desejo de fazer o bem, mesmo a gente não vendo mais o rosto, mas quantas e quantas pessoas abriu o coração solidário para ajudar. Sim. Então, particularmente vejo assim, algo positivo, algo negativo em primeira vista, sim, mas depois como que isso a gente começou a enxergar a vontade da pessoa de se aproximar novamente, de caminhar, de ajudar. Quantas e quantas pessoas se ofereceram para ajudar. Nós queremos ajudar. Como que se fortificou, por exemplo, uma pastoral que antes não tinha tanta força. A pastoral da acolhida. Verdade. Apareceram pessoas, eu quero acolher, eu quero estar junto, eu quero ajudar, eu quero dispor o meu tempo para ajudar. Isso não só no âmbito eclesial de igreja, mas no dia a dia a gente percebia isso, né? E também a questão familiar, a amizade, né? Como que a distância do outro nos fez tão próximo por querer estar junto novamente. Sim. Nossa, padre, muito legal ouvir o senhor falar isso. E qual foi a sua alegria de ver uma festa do Divino esse ano tão movimentada? Primeiro foi uma surpresa, depois um receio. Para fazer a festa esse ano, eu liguei para as autoridades, liguei para o comitê de crise da Covid. O que se podia fazer, se podia ou não podia fazer, mas eu não esperava aquela quantidade de gente. Não mesmo. Na quarta, quinta, a hora que chegou sexta, sábado e domingo, eu fiquei feliz, né? Sim. Porque não só por causa das barraquinhas, mas ver tanta gente, mas ao mesmo tempo, gente, será o que vai ser isso depois, né? Mas deu tudo certo. Graças a Deus, nós não tivemos nenhum tipo de comentário, notícia que foi algo assim negativo do ponto de vista de saúde, né? Sim. Mas foi um momento muito bonito de confraternizar e as pessoas queriam estar ali. E acredito que muitos outros eventos têm essa também surpresa, né, para quem os faz. Sim. A Paróquia do Divino tem eu diria que seria a melhor casa de retiros que a gente tem na diocese, que é o Cenáculo, né? Já está retomando os eventos. Como o senhor avalia? O senhor acha que vão voltar com força total, que as pessoas realmente estavam sedentas de ter esses momentos de 3 dias, de encontros? Qual que é a visão que o senhor tem aí do que virá nos próximos meses? Mateus, primeiramente, nós estamos preparando a Casa de Retiro Cenáculo para receber o maior número de pessoas possível, dentro das orientações sanitárias, das asepsias necessárias. Mas depois eu acredito que com o retorno dos retiros vão aparecer não somente aqueles que já caminhavam, mas aqueles que vão redescobrir a importância que tem a espiritualidade, a mística na vida do ser humano. Porque nós não somos só um corpo. Nós sentimos a necessidade, e Santo Agostinho ele fala isso, né? A inquietude da alma e do espírito da gente encontrar a verdade. E a verdade está primeiramente em nós, porque ele vai dizer que ele procurava fora e a verdade, a beleza do rosto de Deus estava dentro. Mas procurar junto com o outro, levar o outro a fazer uma experiência. O testemunho, eu acredito que vai ser um tempo de testemunhos, onde as pessoas vão dizer por que estão voltando, por que querem esse verdadeiro encontro, consigo necessariamente, né, com o outro e com Deus. Sim. Então, eu acredito que a Casa do Cenáculo, ela está preparada para receber e teremos grandes e bons encontros de pessoas e de pessoas com Deus. Maravilha, isso é muito bom e quem está assistindo com certeza vai gostar aí dessas notícias. Agora a gente vai falar um pouquinho aí dos nossos parceiros e apoiadores. O Encontro da Felicidade é o maior evento voltado ao público da terceira idade do Brasil,
com uma média de 1.300 pessoas a cada semestre, realizado em cidades turísticas como Poços, Águas de Lindóia, Olímpia, entre outras. São 5 dias promovendo a qualidade de vida e o congraçamento entre os participantes. Com bom humor e descontração, ele tem programação variada, como palestras, shows, bailes, atividades recreativas, tudo voltado para quem busca felicidade e a alegria de viver. Acesse felicidade.com.br. Maioline Supermercados é uma referência em atender bem. Fique sempre de olho nas ofertas no site maiolinesupermercados.com.br. A loja 1 fica na rua Rio de Janeiro 684, no centro, aqui em Varginha. O telefone para contato é o 35 2105 1800. Siga no Instagram, @Maioline Supermercados, e fique por dentro das novidades. Padre, a gente sabe como a família é um pilar da sociedade, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, da importância do trabalho, né, de espiritualidade junto às famílias e também para a juventude nesse momento pós-pandemia, e a gente sabe como eles estão precisando disso, né? Não só a juventude, mas também como as famílias. Que estratégias o senhor acredita que a igreja tem para atingir essas pessoas nesse momento? Mateus, eu acredito que a gente vive, de fato, uma crise da identificação da família como uma instituição importantíssima, não só para o contexto familiar, o vínculo de família, mas para o mundo como um todo. Eu acredito que a família, quando verdadeiramente cumpre sua função, a sua função social, sua função espiritual, sua função educativa, ela tem a capacidade e o poder de transformar o mundo. Às vezes nós ficamos numa leitura muito macro do mundo e às vezes a gente esquece que essa realidade ela pode acontecer dentro de uma estrutura, nos mínimos detalhes, numa preocupação novamente com os valores, com a educação, a orientação de um filho, o apoio. Hoje, mais do que nunca, nossas crianças, com a presença, nossos adolescentes e jovens, com o apoio, com a aceitação, tirar um pouco do coração, do convívio familiar, o preconceito, a dificuldade de muitas das vezes, a família ela não nasce para ser uma barreira, um muro, um obstáculo na educação, na criação, na dinâmica de um crescimento de um ser humano. Ao contrário, ela deve ter sempre como referência o apoio. Alguém olhar para a família, seja ela como for, e ver ali pessoas referenciais, pessoas que podem dar fundamentos consistentes para que a pessoa se realize no mundo. E aí entra a aceitação. Quando existe resistência para o novo, quando existe resistência para algo que é fundamental na vida da família como um todo, esse é um grande perigo. Agora, quando a família se abre na possibilidade de acolher novos projetos, assumir novos projetos e ser também ali protagonista desses projetos, como pai, como mãe, como filhos, como relação de família, eu acredito que a gente pode superar muitas e muitas lacunas sociais, educacionais, religiosas. Eu coloco tudo isso não como peso, mas como importância da família. Na nossa diocese aqui, nós tivemos a oportunidade de receber um presente. Foi assim que me expressava quando dizia para as famílias ali na Paróquia do Divino. O projeto Viver a Palavra, onde a família ela viria fazer catequese, viria à igreja e depois ia transmitir isso a partir do seu conhecimento, da sua vontade, das suas orientações, das suas competências para os seus filhos. Aí aconteceria uma verdadeira interação daquilo que a gente se propõe, daquilo que de fato precisa. Os valores seriam revistos e, com certeza, muitos assumiriam outros propósitos em suas vidas, outros valores surgiriam,
daqueles que já existem, né, no conceito e no convívio de família. Então, acredito que é muito importante a família como um referencial para a transformação de uma ordem social, religiosa e educacional. O senhor gostaria de falar alguma coisa mais voltado também para a área da juventude? Eu diria, Mateus, que os nossos jovens, eles têm que continuar vivendo a beleza de ser jovens. Não precisam ser massificados, não precisa assumir posturas ideológicas para viver a sua juventude. Eles vivem a sua juventude junto do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos, dos vizinhos, daqueles que vão chegando. Eles vivem de forma simples, de forma coerente, honesta, de forma livre. Tem que ter liberdade para a juventude fazer a experiência de ser jovem mesmo. E às vezes a gente corre o risco de essa etapa da vida não se dar o devido valor. Queima-se a importância de viver essa etapa. Daqui a pouco, quando acorda para a verdadeira realidade do mundo, passou um tempo tão importante que é a juventude, né? Tem que, se é para curtir, vamos curtir. Se é para voltar-se para o convívio família, vamos voltar. Vamos ter os pais como referências, né? Se é para criar vínculos novos em suas vidas, crie. Só eu fico triste e não gostaria nunca que a nossa juventude tivesse o desprazer de entrar num ritmo do vício e principalmente das drogas. Sim. Porque quando a droga bate na porta de uma família e consegue tirar dali um jovem, a juventude morreu por completo. Realmente. Não tem mais esperança. Infelizmente. Infelizmente, padre, é verdade. E outro ponto que o senhor até já mencionou agora há pouco, nessa questão, durante a pandemia as pessoas foram mais solidárias, ajudaram mais quem precisa. E eu queria que o senhor aproveitasse essa oportunidade desse bate-papo e o senhor contasse um pouquinho aí para as pessoas sobre as iniciativas solidárias, sociais, não só, né, da paróquia que o senhor administra, mas também da igreja em si, da diocese como um todo, porque às vezes algumas pessoas não sabem, né, dessas iniciativas, e é bem interessante ver que tem muita gente trabalhando em prol. Sim. Quando nós tratamos e conversamos sobre a questão da solidariedade, se podemos ainda aprofundar a expressão usada por Paulo na Caritas, a caridade, o amor, porque a gente conseguir fazer o bem, não importa quem, né, um ditado popular, a gente deveria sempre ter em vista fazer por amor. Evidentemente que, da forma como é configurado hoje, o rosto hoje do nosso pobre, do nosso necessitado, às vezes traz um pouco de confusão. Às vezes nós não sabemos se nós estamos, de fato, ajudando alguém que precisa de um alimento, verdade, ou alguém que precisa de um tratamento. E se a gente não tem o discernimento nessa hora, a nossa atitude, ela não vai além de uma atitude farisaica. É muito simples e muito pouco, e muito fácil, andando pelas ruas de Varginha, alguém me pedir um dinheiro, um trocado, eu tirar da carteira. Eu diria que, sem exagero, sem radicalismo, chega a ser uma atitude irresponsável. Dar dinheiro. Porque ali a gente pode estar, implicitamente a gente acha que está ajudando, mas a gente pode estar trazendo um caos social. Então, fazer a caridade, a gente deve assumir a caridade por completo. É muito fácil, Mateus, eu colocar no ombro de uma pessoa uma cesta básica que nem fui eu que comprei. Eu ganhei. Eu poderia fazer isso. Poderia marcar um dia e horário para as pessoas buscarem uma cesta básica, mas não. Quando você fala de uma coisa engraçada, aconteceu aqui uma coisa engraçada comigo. Então conta. Um
Um irmão nosso da cidade, dependente, ele sempre pedia: ô padre, me dá uma cesta básica, me dá uma cesta básica. E eu sempre negava. Porque eu sabia que aquela cesta básica, ela ia virar para vender. Tostão. E infelizmente tem isso. E tem pessoas que compram uma cesta básica por R$10. Pois é. Tá. E um dia resolvi. Mas só que eu não sei se eu fui um tanto quanto prepotente, eu não quis brincar com a pessoa. Mas eu falei assim: eu vou dar a cesta básica, mas eu vou abrir e fechar. Abrir e fechava com barbante, com uma fita. E quando a pessoa viu aquilo, ela ficou revoltada. Disse que eu não confiava nela tudo. Eu falei assim: eu confio em você, meu irmão, mas você não estava pedindo o alimento está aí. Por que eu falo isso? Foi uma situação engraçada, mas a caridade, a solidariedade, é você assumir a pessoa por completo. Então, eu não consigo entender que só dando uma cesta básica eu estou fazendo caridade. Então, hoje, a gente faz um levantamento social mesmo. Primeira coisa, não é só ver o rosto de quem está ali pedindo. Aonde mora. A história da pessoa, né? Como que está. Tem criança fora de escola, tem pessoas desempregadas, tem idoso acamado. Qual é a situação de higiene da casa? Então a gente tem que ajudar, não só dando a cesta básica, porque isso daí é muito simples. Mas assumir uma postura assim de: meu irmão, o que você precisar, eu estou aí para ajudar. Aí seria, de fato, um trabalho solidário, como o bom samaritano. É alguém que vê a necessidade do outro, socorre, mantém, dá possibilidade de esperança e mostra para ele que é possível mudar, é possível restaurar uma vida, né? Sim. Legal, padre, muito boa a sua história. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. A G3 disponibiliza as mais diversas soluções em profissionais altamente treinados, seja qual for a necessidade da sua empresa. Controle de acesso de portaria, conservação e limpeza, produção, manutenção elétrica e mecânica, além de executar o recrutamento, seleção e avaliações psicológicas gerais ou específicas. Em Varginha, na Avenida São José, 535 no centro. Entre em contato pelo telefone 35 2105 9977. Siga no Instagram, @G3Tríade Varginha. Se você busca um mestre de cerimônias ou apresentador para o seu evento corporativo ou live de entretenimento, coloco-me à disposição com diversos serviços relacionados à locução. Você pode conhecer um pouquinho mais dos meus trabalhos no meu perfil profissional do Instagram. Acesse lá, @JobsDoPissolati, e fique por dentro das novidades. Nessa segunda temporada do nosso podcast, estou vestindo Edegênios Boutique e você pode vestir também. Moda masculina e feminina com estilo, na Rua Presidente Antônio Carlos, 608 no centro, aqui em Varginha. Siga no Instagram, @Edegênios Boutique, e fique por dentro das novidades. Os telefones de contato é o 35 3222 4177 ou WhatsApp 98825 8343. Padre, a gente sabe como é interessante as pessoas terem referências. E na nossa igreja nós temos muitos, né? Muitas referências, santos, pessoas que inspiram, aqui na nossa diocese também em particular. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, né? Desses exemplos de santidade, coisas que possam ajudar as pessoas a terem referências para se buscarem, se tornarem melhores, né? Sejam lendo uma biografia, se inspirando no exemplo deles. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse assunto também. Sim. Assim, se eu fosse falar em nível de Brasil, quando eu começo a minha caminhada na igreja, eu comecei a ter alguns referenciais importantes. Quem não quereria ter um referencial? Dom Helder Câmara, com certeza. Dom Pedro Casaldáliga, os primos Lochaides. Então, dentro da igreja tinha muito essa referência. Mas perto da gente, na minha cidade, em Lavras, já tínhamos também essas referências, né? Nós tínhamos lá a irmã Benigna, que é tida como santa, Padre Israel, alguém que
lutou e deu a vida pela causa da juventude. O Padre Léo, que aí já fui conhecer mais no sul do Brasil, né? Alguém que ele extrapolava até o próprio sacerdócio dele para estar próximo do jovem e trazer o jovem para perto daquilo que era bom, coisas boas, né? Em Brusque, onde eu morei, o Léo ele fazia a experiência de ir buscar o jovem onde ele estava. Ele ia lá mostrar para o jovem que não precisava, por exemplo, curtir tudo que tinha, que aparecia, para ser jovem, para viver a juventude. E, ao mesmo tempo, conseguia trazer esses jovens para perto de Deus, através da missa. Né? Então, nós tivemos muitas referências, e eu tive também muitas referências em minha vida. Né? Aqui mesmo, na nossa diocese, né? Quantas e quantas experiências importantes nós tivemos aqui, né? E temos ainda hoje. Né? Com certeza. Legal, padre. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Alguma coisa que eu não tenha perguntado, que o senhor fala, nossa, Mateus, isso não pode ficar de fora? Eu acredito que hoje, mais do que nunca, acho que a igreja ela tem que estar aberta, Mateus, principalmente às possibilidades que o mundo oferece. Hoje, por exemplo, nós, católicos, pouco fazíamos isso, hoje já estamos fazendo mais. Só essa experiência aqui, de poder partilhar um pouco a vida, de poder fazer chegar o propósito de esperança de vida para a pessoa, é importante. E uma coisa que a igreja nunca deve se intimidar é de poder falar, de poder propor e orientar. A igreja ela não deve se calar, porque ela tem muito aquilo para cooperar com os outros e tem muito aquilo que aprender também do mundo, né? Então, eu acredito que essa partilha, essa interação, seja na parte da comunicação, seja na parte do anúncio, da boa convivência, saber conviver com os diferentes, isso é importante para nós. Hoje, acredito que a igreja precisa refletir muito sobre isso. Eu lembro que há pouco tempo tinha um texto da palavra que falava que o Espírito Santo iria nos ensinar. Jesus nos ensinou tudo, mas nos sinais dos tempos existem muitas coisas que nós precisamos, como cristãos, aprender. E a gente deve abrir o coração, tirar um pouco o orgulho, a prepotência, o indiferentismo, para que a gente possa ter uma boa convivência com todos. Com certeza, padre. A gente conclui o nosso bate-papo com o top 10, para a gente conhecer um pouquinho mais das suas preferências. O senhor topa o desafio? Podemos fazer? Sim, claro. Ótimo. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Central Joias e Relógios. São quase 50 anos de existência e tradição, com lojas em Varginha e Três Corações. É a terceira geração de empreendedores. Uma família unida que busca a cada dia excelência nos negócios e na relação com as pessoas. Em Varginha, na rua Presidente Antônio Carlos, 475 no centro. O telefone de contato é o 35 3222 5480. Siga no Instagram, @central.joias e relógios. CL Áudio e Eventos. Trabalhamos com locação de som, telão, painel de LED para eventos empresariais e de entretenimento. Para mais informações, entre em contato pelos telefones 35 99988 9340 ou pelo 35 98855 9340. Padre, o que o senhor gostaria de ser quando criança? Parece óbvio, mas não é. Jogador de futebol. Ah, sério? Até os meus 17 anos eu jogava bola no juvenil da minha cidade. Que bacana. E já era Flamengo? Sempre Flamengo. Sempre Flamengo. O senhor sempre comenta nas missas, né? Então por isso todo mundo já sabe, né? Com certeza. Filme favorito ou série? Um filme que eu gostei muito e já assisti várias vezes. Caçador de Androides. Olha. É um filme que eu sempre gostei muito. Bacana. É um clássico. Bacana, vou procurar. Sim. Uma viagem inesquecível. Que eu gostaria de um dia fazer? Não, uma que o senhor tenha feito.
E que valeu muito a pena. Eu tive a oportunidade de ir na província de Límpio, em Paraguai, e depois em Montevidéu, onde eu cresci muito. Foi uma formação para superiores. E foi uma oportunidade que eu tive e aceitei com bom grado e aproveitei bastante. Bacana. Prato predileto? Bacalhoada. Olha, talento escondido. Alguma coisa que o senhor faz que poucas pessoas sabem, mas o senhor tem habilidade. Bom, que esteja inerente à minha pessoa seria, de fato, esse cuidado com o outro, né? O que eu prezo muito é o cuidado com o outro, né? Bacana. Um livro, uma indicação de leitura, algo que quem está assistindo vai gostar aí. Então, eu já li muito e tenho muitos livros, mas ele é um livro do Augusto Cury. Eu não vejo que seja um livro só de autoajuda, mas um livro que traz uma importância grande. Porque, dependendo da bibliografia, você atinge poucas pessoas. Sim. Mas, com certeza, esse título atingiria muitas pessoas. O Futuro da Humanidade, do Augusto Cury. Bacana, legal. Uma personalidade que o senhor admira, alguém famoso? Quem eu admiro muito, São João Paulo II. Bacana. Sempre fui apaixonado pela forma como ele era humano diante da humanidade, né? Show. O senhor tem animal de estimação? Tenho. Qual? Eu adoro bicho. Olha só. Hoje eu tinha 2, que um eu adotei na rua, que era uma fêmea de pastor, a Carlotinha, mas infelizmente morreu. Hoje eu tenho, no dia que o Steve Jobs faleceu, eu ganhei um labrador. E eu coloquei o nome dele de Macintosh, o Mac. Ah, que legal. Eu tenho um labrador branco. Curiosidade boa, Sim. interessante. Última coisa que o senhor pesquisou no Google. Hoje foi a Vila Olímpica no Rio de Janeiro. Com interesses, mas foi isso. Muito bom. E uma frase, um pensamento, uma filosofia de vida, algo que possa servir aí de mensagem final para quem está nos assistindo. Eu diria que a gente nunca se fechar ao conhecimento, ao crescimento, e nunca se isolar das pessoas, né? Mesmo viver esse tempo. Mas uma frase que eu guardo muito, e peço sempre isso, né? Que o Senhor afaste de mim todos aqueles que me afastam de Deus, né? Eu gostaria de ter pessoas que juntos comigo se aproximem e estejam com Deus. Eu gostaria de ter pessoas que estejam abertas à amizade, à partilha, pessoas autênticas, pessoas que você pode confiar. A pior coisa hoje no mundo, para mim, é quando você não pode mais confiar no ser humano, né? Isso eu jamais gostaria de perder, a esperança no ser humano. Com certeza. Padre, muito feliz com a sua presença aqui. Que bom a gente poder conversar, conhecer um pouquinho mais da sua história, saber um pouquinho mais das coisas da igreja. Foi muito interessante. Tenho certeza que quem assistiu aí gostou e a gente está muito feliz. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite e pode contar comigo, com o incentivo, com as orações, e não pare não desista não, porque com certeza traz muitas coisas boas aonde nós estamos precisando tanto. Muita mensagem boa. Agradeço a você, agradeço a toda a equipe que me acolheu e que possamos sempre estarmos juntos para fazer esse trabalho, né, de levar coisas boas no coração das pessoas. Com certeza, Padre, e é isso mesmo. A ideia desse podcast é compartilhar coisas positivas, inspirações, uma mensagem mesmo para as pessoas, né? Diante de tantas coisas que acontecem, eu acredito que seja muito importante a gente fazer isso. Que bom. Obrigado. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe esse link nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada vez mais. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais.